Olá, sejam muito bem-vindas! Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 passos essenciais para se tornar uma mentora de sucesso trabalhando com desenho humano. Vamos lá? Tô aqui com o meu notebook porque eu anotei os principais tópicos e eu não quero esquecer de trazer para vocês nesse vídeo. O primeiro deles, gente, e um dos mais importantes realmente, é dominar o seu próprio mapa. De nada adianta você querer compartilhar esse conhecimento com outras pessoas sem que você não tenha passado antes pela experiência de viver em alinhamento com os aspectos do seu desenho humano, do seu mapa de Human Design. A gente consegue claramente perceber quem fala de um lugar raso, de quem só estudou, acessou um novo conhecimento com o cabeção, com a mente, mas não colocou aquilo em prática, e quem fala de um lugar verdadeiro, de um lugar de quem realmente teve a própria vida transformada através dessa ferramenta. E é isso que é muito magnético. Porque você pode até utilizar, como eu faço, por exemplo, os exemplos da sua própria jornada, de como foi para você viver essas transformações. Além disso, só podemos levar o outro onde nós já estivemos. Então, o principal segredo de uma boa mentora é compartilhar aquilo que ela vive, é transbordar para o mundo aquilo que ela vive. E eu sinto que cada vez mais as pessoas vão perceber quem fala de um lugar verdadeiro e quem fala de um lugar raso. Segundo passo: pratique e ganhe experiência. Gente, isso é muito importante, inclusive na Bússola da Alma, que é a jornada comigo de aprofundamento no Human Design através da minha linguagem, com leveza, com facilidade, para você aprender, dominar o seu próprio mapa, mas também aprender o Human Design comigo. Eu incentivo desde o início a prática. Eu trago, sim, muitos exercícios para te ajudar a colocar em prática, porque praticando a gente consegue integrar melhor esse conhecimento, mas mais do que isso, eu incentivo as minhas alunas a começarem os atendimentos, as leituras de mapa, mais ou menos na metade da jornada da Bússola da Alma, e não só no final. Primeiro porque elas já conseguem ter o retorno financeiro do investimento na Bússola da Alma. Segundo, que é isso que vai fazer com que elas se sintam confiantes, é isso que vai fazer com que elas comecem a realmente integrar esse conhecimento de forma muito profunda, e não só assistir às aulas ou só participar dos encontros ao vivo comigo. A prática, ela é essencial, e eu sei que muitas alunas, muitas mulheres, infelizmente, acreditam que antes de começar os atendimentos precisam dominar todos os aspectos do mapa. E eu não acredito nisso, eu falo por experiência própria. Quando eu comecei, eu não dominava um mapa inteiro de Human Design. Mas foi só começando, foi só praticando que eu pude me tornar hoje até professora de Human Design. A prática, ela traz confiança, ela traz profundidade no seu trabalho, então ela é essencial. Terceiro passo: desenvolva o seu próprio método, seja autêntica. Crie a sua própria metodologia, o seu próprio formato de atendimento. Gente, não copiem outras pessoas, pelo amor de Deus. Eu falo isso de um lugar de quem já foi copiada. E eu sei que muitas pessoas vendem por aí que quando você é copiada, isso te mostra que você está fazendo sucesso. Tudo bem, mas é um desrespeito com o trabalho de quem é copiada. Além do que, para quem copia, fica feio. Eu já recebi mensagens, inclusive, das pessoas que conhecem o meu trabalho, criticando o trabalho de quem me copiou. É uma tortura para a alma quando a gente copia o trabalho de outra pessoa, porque a nossa alma, ela quer ser autêntica, ela quer se expressar através de nós de uma forma muito única. Inclusive, o seu mapa de Human Design te ajuda a perceber como que você pode se manifestar no mundo desse lugar autêntico, a ter muita clareza disso. Como você pode se posicionar, que formato de atendimento, de metodologia se encaixa melhor para você. Você é única e o Human Design te ajuda a ter clareza do que te torna única. Por isso que é importante também você dominar o seu próprio mapa, que é o primeiro passo que eu passei nesse vídeo. Porque quando você domina o seu próprio mapa, você para de se comparar com outras pessoas. Você para de competir com outras pessoas, de querer seguir um caminho que não é seu. E encontra esse lugar autêntico, onde você consegue se posicionar desse lugar que se destaca no mercado. Porque não é só sobre o Human Design, é sobre a sua história de vida também, é sobre quem você é e qual é o seu jeito único de compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Eu acho que esse foi um ponto essencial também no sucesso do meu trabalho até hoje, porque quando eu comecei a trabalhar,
eu trouxe a minha bagagem, eu já tinha estudado outras ferramentas de autoconhecimento, eu já tinha principalmente várias vivências de vida nesse sentido, muitos aprendizados para compartilhar, e eu comecei a integrar tudo isso dentro dos meus atendimentos, no meu trabalho. Por isso que eu comecei a receber os convites para criar esse curso, né, essa metodologia, para que eu pudesse ensinar outras pessoas aquilo que eu estava fazendo. E realmente eu acho que esse é um ponto-chave. Eu fui eu mesma, desde o início. Eu coloquei ali a minha história, a minha jornada de vida, a minha visão sobre o Human Design, e isso é muito magnético. Mas além disso, quando você se conhece o suficiente, você passa a entender melhor também qual que é o formato de atendimento que vai ser mais interessante para você e vai respeitar a sua energia. Existem vários formatos, vários produtos que você pode criar com o desenho humano. Algumas pessoas preferem só um PDF escrito, porque são as pessoas que gostam muito de escrever e que são mais introspectivas, por exemplo. Existem pessoas que gostam do presencial, e aí elas podem criar retiros, eventos ali ao vivo, onde elas podem ter essa troca com as pessoas. Por exemplo, quem tem toque como sentido mais forte são as pessoas que gostam dessa coisa do olho no olho, de tocar mesmo outras pessoas, de estar ali perto, no ao vivo. Muitos canais tribais também têm esse aspecto. Se você gosta de grupos, né, você pode criar mentorias em grupos, e existem aspectos no seu mapa que também revelam se você se dá melhor em grupos ou individual, mas pode ser que você prefira o individual. Pode ser que você goste do ao vivo no Zoom, pode ser que você goste mais de gravar a análise e entregar para a pessoa. Não tem certo ou errado. O importante é você entender o que funciona para você e se sentir bem no processo. Colocar alegria e amor em cada etapa do seu trabalho, porque a energia chega antes. De nada adianta você abraçar uma estratégia que uma outra pessoa está usando, por exemplo, que eu estou usando, sendo que você, quando tenta fazer dessa forma, se sente desconfortável. Porque a pessoa do outro lado vai sentir, pode ser que a pessoa do outro lado nem consiga ler o material ou assistir o vídeo, entende? Por isso que é importante, eu dou dicas do que funciona para mim, do que eu já testei no decorrer desses anos trabalhando com a ferramenta dentro da Bússola da Alma, mas eu sempre falo para as minhas alunas, teste e encontre o que funciona para você, se você estiver perdida. Se não, utilize os aspectos do seu mapa, porque isso já vai te dar um norte, já vai te dar muita clareza do que fazer e do que não fazer. Afinal de contas, se você fizesse, você ia desrespeitar a tua energia. Quarto ponto, conheça os seus clientes. Gente, isso é muito importante, porque a troca com os clientes, ela enriquece muito o seu trabalho. Você consegue compreender como o seu trabalho está reverberando para a pessoa do outro lado, você consegue coletar feedbacks. Quando um cliente compartilha com você algo que ele viveu, te ajuda até a entender melhor ainda os aspectos do mapa que aquele cliente tem. Por exemplo, eu até mandei um e-mail esses dias para minha lista de e-mails contando um caso de uma cliente geradora que ela sente, né, muita satisfação fazendo peças artesanais em cerâmica, e ela já tinha tentado abrir a própria loja dela, não deu certo, ela estava se sentindo super perdida com relação a isso, porque afinal de contas o dinheiro é importante, é um fator, né, essencial, mas no que ela sentia satisfação, ela não estava conseguindo ter esse retorno financeiro. E a assinatura energética de uma geradora é a satisfação. E a estratégia é responder ao que está chegando e não tentar fazer as coisas, forçar que as coisas aconteçam. Porque isso te desconecta do que é correto para você. Isso faz com que você encontre muita resistência. Então não é que a cerâmica não era a área ideal para ela de trabalho. Ela só não estava respeitando a estratégia dela. Então, o que eu falei para ela na nossa conversa? Eu falei, olha, tente responder ao que está chegando para você. Observe isso nos próximos dias. E aí eu lembro que apareceu para ela um anúncio de uma feira de artesanato, ela se inscreveu para expor as peças artesanais dela de cerâmica nessa feira. Quando ela estava lá, ela vendeu todas as peças, mas além disso, ela fez conexões com pessoas incríveis. E uma dessas pessoas se tornou sua sócia. E aí elas abriram um e-commerce que está sendo o maior sucesso nessas peças de cerâmica artesanais. Então, assim, ela respondeu à vida, ela não ficou mais tentando forçar que as coisas aconteçam, tentando fazer as coisas acontecerem e se frustrando no processo. Ao seguir essa satisfação do corpo, a bússola sacral dela guiou ela para esse cenário muito mais alinhado, muito mais assertivo e próspero. Quinto e último passo, mas não menos importante, tenha clareza do seu diferencial.
Utilize seus dons e talentos únicos para se posicionar, para criar um modelo de negócio que realmente esteja alinhado com a sua essência. Por exemplo, será que eu devo ter um nicho? Qual área eu devo focar dentro do Human Design? Porque o Human Design ele tem várias possibilidades. Por exemplo, eu foco muito no Human Design como uma ferramenta vocacional e co-criativa. Por que eu faço isso, afinal de contas? Porque primeiro o desenho humano chegou na minha vida quando eu estava num processo de transição de carreira. Eu tinha acabado de fazer a transição de carreira da arquitetura para o trabalho no digital com autoconhecimento, mas ainda não era o desenho humano. E eu estava tendo muita dificuldade nesse retorno financeiro perto do que eu tinha trabalhando com arquitetura, que era o que eu não gostava, o que não estava alinhado com a minha visão de sucesso. E quando eu apliquei os aspectos do meu mapa, eu comecei a mudar esse cenário, eu comecei a ter muito retorno financeiro, reconhecimento, procura. E foi tão transformador para mim aquilo que eu decidi estudar a ferramenta para que eu pudesse implementar isso no meu trabalho e trazer também esse conhecimento para a vida de outras pessoas. Tendo em vista que pouquíssimas pessoas conheciam o desenho humano, eu falava com as pessoas super encantada com a ferramenta e quase ninguém tinha ouvido falar. Eu falei, bom, eu quero ser um canal de expansão desse conhecimento aqui no Brasil e no mundo. Afinal de contas, eu tenho alunas aí em vários países diferentes, inclusive muitas de Portugal. Então, como o desenho humano transformou a minha vida primeiro nessa parte vocacional, de trabalho, de carreira, eu comecei a trazer o desenho humano como uma ferramenta vocacional. Mas, além disso, eu sempre gostei de estudar física quântica, lei da atração, leis universais, e essa sementinha foi plantada dentro de mim quando eu passei um ano da minha vida morando dentro de um hospital, que foi quando eu tive um câncer de ovário avançado. Ali eu comecei a me questionar muito sobre como a gente cria a nossa realidade, como que eu poderia sair daquela situação, será que eu tinha me colocado naquela situação inconscientemente, enfim. A sementinha foi plantada e quando eu saí do hospital eu comecei a estudar muito todos esses temas que abordam a criação da nossa realidade de alguma forma. E quando o desenho humano chegou na minha vida, ele veio como uma pecinha-chave que faltava para eu compreender de verdade, com muita profundidade, como cada pessoa cria a sua realidade do seu jeito único. Inclusive, eu pude entender muitas coisas que aconteceram comigo naquela época que eu tive câncer, que contribuíram de certa forma para que eu pudesse me curar, sair daquela situação e hoje estar realizando os meus sonhos. Então validou muita coisa, mas também trouxe muito conhecimento novo para mim sobre as pessoas que são diferentes de mim, por exemplo. E como eu gosto muito disso e também está alinhado ao meu mapa, esse aspecto de inspirar outras pessoas a sonharem, a criarem a realidade que desejam, eu comecei a usar o Human Design também como uma ferramenta co-criativa. Então, o meu posicionamento, ele vem de acordo, sim, com os aspectos do meu mapa, os meus diferenciais, mas também com a minha história de vida e com aquilo que eu vivi. Então, a pergunta que eu faço para você, para a gente fechar esse vídeo é: qual foi a primeira área que o Human Design te ajudou a transformar na sua vida? Qual que foi a primeira grande transformação que te impactou muito e que de repente você pode usar no seu posicionamento? E o Human Design me ajudou também a realizar muitos dos meus sonhos que eu achava que eu demoraria anos para conseguir realizar num curto período de tempo e com leveza e facilidade. Então foi muito transformador para mim, como que realmente é uma ferramenta de manifestação, é uma ferramenta co-criativa. Por isso que o meu posicionamento ele também vem de encontro a esse tema que eu sempre fui muito apaixonada. Falei tudo que eu tinha para falar sobre o tema desse vídeo e agora eu quero deixar o convite. Se você quer ser minha aluna e mentorada dentro da Bússola da Alma, as inscrições para a turma 5 estão oficialmente abertas. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você falar com o meu time. É uma metodologia de 10 módulos de aulas gravadas, mais os encontros ao vivo comigo de mentoria, de prática, de tira dúvidas, o acesso à comunidade no WhatsApp, onde você vai poder interagir comigo e com a Zeise, que é da minha equipe do acolhimento à aluna, que vai te dar o suporte do início ao fim. Ninguém fica sem resposta dentro da Bússola da Alma. Mas além disso, você vai ter acesso a vários bônus, um mini curso de astrologia com uma maravilhosa astróloga que foi aluna da Bússola da Alma, uma aula comigo sobre como acelerar seus resultados trabalhando com o desenho humano, o material do Notion completíssimo com os 64 portais, os 36 canais, todos os tipos de cruz de encarnação, mas de forma muito profunda, não é uma explicação rasa. Eu falo, por exemplo, como cada portal se aplica no relacionamento, na carreira, na área da saúde, do bem-estar, para que você possa utilizar desse material nos seus atendimentos, nas suas criações. É um material
riquíssimo, é um material muito completo, eu recebo todos os dias elogios sobre esse material, além de todas as apostilas também, que eu acho que somam aí mais de 500 páginas, então é bastante. Então você vai ter todo o suporte necessário para você trabalhar com essa ferramenta e ter uma vida próspera, abundante, fazendo o seu próprio horário de trabalho, trabalhando de qualquer lugar do mundo, se você quiser, contribuindo com transformações positivas nas vidas de outras pessoas. E aí, te vejo na turma 5 da Bússola da Alma?